Vamos lá, a gente começou a gravar, vamos falar sobre fator intrínseco, que é o último componente do suco gástrico que falta a gente comentar. Vou voltar aqui no slide. Sim, né? Nós falamos da digestão no estômago, e aí eu comentei com vocês que a composição do suco gástrico é a água, íons, ácido clorídrico, pepsina e o fator intrínseco. O fator intrínseco é também produzido pela célula oxíntica ou parietal, que é a mesma célula que produz o ácido clorídrico. Ela produz o ácido clorídrico e também produz o fator intrínseco, que mostra que é uma célula muito especial, né, na citologia do estômago. E a célula oxíntica é responsável por produzir a única substância que o estômago produz e que é vital. Sem o fator intrínseco, eu já adiantei para vocês, né? Nós não conseguimos continuar vivos. Por que, que o fator intrínseco é tão importante? Vamos entender essa importância do fator intrínseco, que está aqui nesse slide. É também uma pergunta do estudo dirigido que vocês podem ir lá responder. Já mandei sim a lista, Mônica, tanto para o professor Fernando quanto para o professor Getúlio, se você for da farmácia. Mas para o Fernando eu já enviei, também os outros alunos eu estou enviando para cada coordenador. Gente, o fator intrínseco ele é importante porque o fator intrínseco é uma proteína que está em F, tá, gente? Porque está em inglês, a figura é em inglês, mas é fator intrínseco. O fator intrínseco presente no suco gástrico e produzido pela célula oxíntica, ele é uma proteína. E qual é a importância do fator intrínseco, gente? Ele se liga a uma vitamina, a vitamina B12, tá? A vitamina B12 é a substância cianocobalamina, que a gente conhece como vitamina B12. Então, o fator intrínseco que foi produzido lá no suco gástrico, na última parte do intestino fino, no ilho, o fator intrínseco se liga à vitamina B12, forma aqui um dímero, dois fatores intrínsecos ligados em duas vitaminas B12. E é assim que a célula intestinal consegue absorver a vitamina B12 e é assim que ela vai chegar na corrente sanguínea. A vitamina B12 entra na célula intestinal, na célula da parede intestinal, que vocês vão conhecer hoje. Aí essa vitamina B12 se desliga do fator intrínseco, atravessa a célula intestinal e vai para a corrente sanguínea, onde ela será transportada para os tecidos. Olá, professor, por que o fator intrínseco é tão importante? Porque se nós pararmos de produzir ele, gente, a vitamina B12 simplesmente não é absorvida no trato gastrointestinal. Ela passa direto pelo trato gastrointestinal e ela vai parar nas fezes. Ok, qual é o problema da falta de vitamina B12? A vitamina B12, gente, é vital para que nós sejamos capazes de maturar as nossas hemácias, ou seja, para a gente ter hemácias maduras. E hemácias são células que transportam o oxigênio dos pulmões para os tecidos. Na falta de vitamina B12, não é que nós paramos de produzir hemácias, a gente continua produzindo. A questão é que as nossas hemácias ficam imaturas, elas não se desenvolvem completamente e não adquirem a capacidade de transportar oxigênio para os tecidos. Nesse caso, o indivíduo que tem uma deficiência de vitamina B12, ele vai ter uma anemia, que é uma deficiência na produção de hemácias, uma anemia nutricional fatal. Então, esse é um jeito de você salvá-lo. Se ele não produz mais fator intrínseco, vamos supor, por um problema genético, ou porque ele teve uma lesão grave no estômago, perdeu o tecido estomacal, e lembra, né? O fator intrínseco é um produto da célula oxíntica, que está na parede do estômago. Então, se eu perdi, vamos supor, uma pessoa que tomou veneno, um veneno cáustico, por exemplo, uma substância cáustica, como a própria soda cáustica, ele tomou essa substância tentando se matar e essa substância destruiu o epitélio do estômago. Se ele perdeu as células oxínticas, ele para de produzir fator intrínseco. O grande problema é que, ao não produzir essa substância, essa proteína, ele deixa de absorver vitamina B12.
Sem vitamina B12, as hemácias desse indivíduo não vão maturar, não vão ficar hemácias funcionais, ele vai ter hemácias disfuncionais, e essas hemácias disfuncionais vão gerar nele uma anemia grave, uma anemia fatal. Tá? A única forma desse indivíduo sobreviver é ele passar a tomar injeções de vitamina B12. Por que injeções? Porque ela é vital para o amadurecimento das hemácias, e como o intestino desse indivíduo não vai mais absorvê-las, porque ele não produz fator intrínseco, sem fator intrínseco não se absorve vitamina B12, só resta a esse indivíduo fazer injeções de vitamina B12 para o resto da vida. Tá? Essa pode ser uma das complicações de uma cirurgia bariátrica, tá? Mal sucedida. O indivíduo pode ter uma deficiência crônica de vitamina B12, porque por conta da cirurgia, ele pode reduzir a produção do fator intrínseco, ele deixa de absorver vitamina B12 pela dieta, e isso pode levá-lo a uma deficiência na produção de hemácias. Então, esse indivíduo precisa tomar vitamina B12 e fazer isso cronicamente, tá? Cara, tá, gente? Não é barato as injeções de vitamina B12, os concentrados de vitamina B12. Professor? Uma pessoa... Oi. Sim, pode falar. E uma Pode pessoa falar. normal que tem essa deficiência, tem alguma coisa que provoque isso no organismo ou vai de cada pessoa? Olha, uma pessoa que tem uma deficiência de vitamina B12 tem dois motivos mais fáceis de se pensar. Talvez existam outros motivos mais complexos, mas os mais óbvios são: é deficiente de vitamina B12 porque não está ingerindo o suficiente, uma questão nutricional. Ela teria que pesquisar, né, junto com o nutricionista, quais são os alimentos ricos em vitamina B12 e aumentar a ingestão desses alimentos, né? Então, ela teria que aumentar a ingestão desses alimentos. Se não for um problema nutricional, se não for por falta de ingestão de vitamina B12, talvez ela seja um indivíduo que produza pouco fator intrínseco. Talvez geneticamente, talvez o estômago dele, as células oxínticas, tenham alguma alteração genética, alguma mutação no gene que leva à produção do fator intrínseco, e ele produz um fator intrínseco desfuncional. Um fator intrínseco, por exemplo, que não se liga na vitamina B12 e que não consegue incorporá-la dentro da célula intestinal. Tá? A maior possibilidade talvez seja uma deficiência na produção de fator intrínseco, talvez uma mutação no gene que gera essa proteína fator intrínseco. Então, são essas as duas principais motivos, tá? Ou um problema de produção desse indivíduo, determinado geneticamente, ou por alguma alteração ambiental que ele sofreu ao longo da vida, e mudou a produção de fator intrínseco no estômago dele, ou porque ele tem uma deficiência nutricional de vitamina B12. Ele tem que fazer um ajuste na ingestão, ingerir alimentos mais ricos em vitamina B12. Ele tem que pesquisar, né, quais alimentos contêm essa vitamina em maior quantidade. Tá certo? Sim, obrigada. Vamos falar agora, gente, sobre a chegada do alimento no intestino fino. O intestino fino ou delgado é a estrutura mais longa do trato gastrointestinal. Nós vamos ter aí metros ele é dividido em três partes. A primeira parte, que está ligada diretamente no estômago, ó, é o duodeno. Depois o jejunum, depois nós temos o íleo. O intestino fino é uma tubulação que fica aí enovelada dentro do nosso ômero. O íleo, que é a última parte do intestino fino, ele vai desembocar diretamente no seco. O seco é a primeira parte do intestino grosso. Então, o alimento passa pelo intestino fino, o bolo alimentar, até ser
lançado aqui na primeira parte do intestino grosso, que é chamado de ceco. C-E-C-O. Professor, Lembra que eu tinha... Oi. eu tenho Oi, uma pode falar. dúvida. Você disse que um dos principais estímulos para a produção do suco gástrico é o peso estomacal. É o peso no estômago, vamos A colocar assim. dilatação das paredes do Isso. estômago. Sim. Aí, eu estava pensando no seguinte, no caso de um paciente que ele se encontra em coma, e ele ficou em coma por 3, vamos colocar 3 anos. Nesses 3 anos, ele não mastigou, ele não engoliu e o estômago dele não pesou, assim eu imagino. As paredes estomacais não dilataram. Então, ele parou de produzir suco gástrico? O nosso corpo, ele responde a estímulos. Por isso que nós temos as figuras de hipertrofia e de atrofia de tecidos. Então, tecidos muito estimulados tendem a responder esse estímulo e aumentar as suas estruturas. É o caso dos músculos. Quando a gente faz musculação, eles respondem a esse estímulo, a cargas, as cargas cada vez maiores, e os músculos vão ganhando maior capacidade de contração, ganhando força, ganhando volume. Ao mesmo tempo, estruturas que não estão sendo usadas, elas vão perdendo função, elas vão atrofiando. Então, na falta do estímulo alimentar, vamos supor que esse paciente internado está durante todo o tempo vivendo apenas por nutrição parenteral, né? O alimento está sendo injetado direto na circulação dele. Nesse caso, ele não tem massa alimentar dentro do estômago, ele vai permanecer com a produção basal de suco gástrico, que é a produção que a gente tem entre uma refeição e outra. É claro que se ele ficar muito tempo sem comer, sem ter alimento no estômago, essa produção não pode ficar atrofiada. Tanto que uma pessoa que, por exemplo, está desnutrida, ficou soterrada há muito tempo, ou presa numa caverna, ou numa ilha deserta, quando essas pessoas são resgatadas, elas não podem comer livremente, não. O retorno delas a uma dieta sólida é feito aos poucos, para que esse estômago volte a responder aos estímulos da dilatação e volte a produzir as secreções digestivas, tanto estômago como intestino, voltem a produzir as secreções digestivas lentamente. Então, ele começa com uma dieta líquida, semilíquida, pastosa, né, até chegar nos alimentos sólidos. Ele não vai poder ir direto para o alimento sólido, não. O estômago dele não vai estar lá pronto para reagir depois de 3 anos sem receber alimento. Ele atrofia, ele tem uma atrofia da produção das glândulas que produzem as secreções digestivas. Mas ela é reversível. Basta que eu volte a estimular essas estruturas novamente, mas eu vou fazendo isso em etapas. Primeiro com uma dieta líquida, depois pastosa, depois sólida. Igual a gente faz com uma pessoa que acabou de voltar de uma cirurgia bariátrica. Então, aquela cena de Hollywood do cara que está na ilha há 3 anos e volta para a sociedade e já cai logo de cara no hambúrguer é mentira. Ele vai morrer se ele fizer aquilo. Se ele está há muito tempo, né, totalmente desnutrido, sem alimentação sólida, e ele chegar e fizer uma super dieta, ele vai passar muito mal. Ele não vai conseguir digerir aquele alimento. Ele precisa fazer um retorno gradual. Claro, né, tem que ter ficado um bom tempo ali privado, né, de uma dieta sólida. Ou estar cronicamente desnutrido, né, ter comido muito pouco durante um período de tempo muito longo. Então, aquela fome louca que ele chega devorando tudo, não. Ele não é assim que ele vai voltar a comer, não. Ele não pode ir direto para uma dieta sólida, especialmente para alimentos pesados, né? Cair de cara em carne, por exemplo, nesse tipo de comida. Vou voltar para mostrar alguma coisa para vocês. Voltei muito aqui. Ó, só para mostrar para vocês que do estômago eu tenho um esfíncter, né? Olha só, aqui mostra bem a ideia de um esfíncter, ó. É uma estrutura muscular que fecha a passagem de uma parte de um órgão do trato gastrointestinal para o próximo. Então, aqui eu tenho o esfíncter gastroesofágico
e fecha a passagem do esôfago para o estômago. O objetivo dele é evitar que o ácido gástrico reflua e danifique as paredes esofágicas. No caso do piloro, ou esfíncter pilórico, o objetivo dele é controlar o esvaziamento gástrico, porque olhem que o intestino fino é uma tubulação muito menor que o estômago, então ele não comporta todo o conteúdo estomacal. O conteúdo estomacal vai sendo passado ao intestino fino aos poucos. O piloro relaxa, se abre, passa um pouco de alimento, fecha de novo, até que o estômago se esvazie completamente. Então aqui eu tenho um esfíncter. E eu vou ter outro esfíncter. Aqui. Eu vou ter outro esfíncter no final do intestino fino, entre o ilho e o seco. Por isso que esse esfíncter que separa o intestino fino do grosso se chama válvula ilho-secal. Cuidado, tá? Não é válvula, é valva. Válvula ilho-secal. Ela é o penúltimo esfíncter que a gente vai estudar, o último é o ânus, que separa o intestino fino do grosso. O objetivo é evitar que as fezes, presentes no intestino grosso, refluam para dentro do intestino fino. E também para manter o alimento mais tempo no intestino fino, porque aqui é esse órgão, é o intestino fino, nas suas 3 partes, duodeno, jejum e ilho, onde vai acontecer o fenômeno da digestão propriamente dita, da quebra completa de proteínas, de carboidratos, de lipídios e de ácidos nucleicos, e a absorção de todos esses nutrientes juntamente com as vitaminas e os minerais. Então, quanto mais tempo o alimento passa no intestino fino, maiores as chances de eu ter uma absorção plena dos nutrientes. Não à toa, o bolo alimentar passa muito lentamente pelo intestino fino. Tá? Ele percorre cerca de 1 centímetro por minuto. É a peristalse mais lenta do trato gastrointestinal. É interessante para o organismo que o alimento permaneça mais tempo aqui, para dar tempo das longas cadeias de aminoácidos, as grandes proteínas, serem quebradas, até aminoácidos livres. Dos grandes carboidratos, como o amido, serem quebrados até glicoses livres. E todas essas substâncias menores consigam ser, de fato, absorvidas por essa estrutura e caírem na corrente sanguínea. Os pesticidas, os venenos, os agrotóxicos que a gente ingere, todos são absorvidos também no intestino fino. É também o intestino fino o órgão de absorção de medicamentos tomados por via oral. Tudo vai ser absorvido no intestino fino. Como eu disse para vocês, é lenda que o estômago seja um sítio de absorção. O sítio de absorção de nutrientes e substâncias estranhas ao nosso corpo, como os medicamentos e os pesticidas, o sítio de absorção é o intestino fino nas suas 3 partes, duodeno, jejum e ilho. O intestino grosso será um sítio de absorção basicamente de água e minerais, apenas. Os demais nutrientes serão absorvidos no intestino fino. Professor? Oi. Uma dúvida. Então, uma pessoa que sofre de constipação, e ali ela fica vários dias, chega a ficar, assim, semana sem evacuar. Como que fica esse acúmulo dentro do intestino, já que a digestão no intestino fino, ela é tão lenta e o indivíduo não para de comer? Aí como que fica esse acúmulo lá dentro? Olha, o indivíduo que vai evacuar, ele libera essa parte final aqui. Ó. A cada defecação, a gente esvazia essa parte final do intestino, que é o cólon descendente, o sigmoide e o reto. Essa parte final que a gente esvazia. O indivíduo que demora muito a evacuar, ele vai enchendo todo o intestino grosso dele de fezes. Então, qual é o risco? O intestino grosso nunca para de absorver água das fezes, então elas vão ficando cada vez mais secas. Podem até petrificar e precisarem ser retiradas mecanicamente. Enquanto o indivíduo permanece comendo, ele vai enchendo o intestino fino. Então, todas essas sulfando. Por isso que o indivíduo que tem uma constipação crônica,
ele fica com o intestino grosso cheio de fezes e o intestino fino cheio de alimento. E aí essa passagem do intestino grosso vai ficando cada vez mais lenta, porque o intestino grosso também está lotado de fezes. E o intestino fino lotado de alimento, de bolo alimentar ainda, né? Que não posso chamar de fezes o conteúdo do intestino fino. Só chamo de fezes o conteúdo do intestino grosso. Porque ele sofre aqui eu chamo de fezes porque aqui são produtos da digestão que eu não consegui digerir. São sobras, o que sobra eu vou chamar de fezes. O que ainda tem valor nutricional, o que ainda está rico em nutrientes e eu estou absorvendo, ainda é bolo alimentar. É por isso que a pessoa tem aquela dilatação abdominal, né? A barriga fica inchada. É porque ele está congestionando essas vias aqui, enchendo elas de alimento. Ele vai precisar, em algum momento, né, tomar uma medida para uma medicação laxativa para promover a evacuação. Porque, do contrário, as fezes se petrificam no intestino grosso e precisam ser removidas por uma colonoscopia, mecanicamente. Ok, obrigado, professor. Nada. Eu estou falando para vocês que o intestino fino, o intestino delgado, é uma estrutura de absorção. É comum que os nossos tecidos de absorção sejam especializados para absorver nutrientes. Como é que o intestino conseguiu fazer isso, gente? Isso aqui é uma foto muito bem feita, né? Uma representação do interior do intestino. Reparem que o interior do intestino, as paredes do intestino estão dobradas. As paredes do intestino formam dobras. Essas a gente chama de vilosidades. Reparem, ó, aqui, uma, duas, eu tenho várias células intestinais, né? É por essas células, ó, o alimento, por exemplo, eu digeri uma proteína, quebrei as ligações entre os aminoácidos e agora eu tenho aminoácidos livres. Eles vão atravessar essa célula de absorção, que a gente vai conhecer agora, vão atravessar essa célula de absorção e vão cair na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea levados ao fígado, que é o destino de todas as substâncias que são absorvidas no intestino e vão em direção ao fígado. Se eu tomo um analgésico, a dipirona, quando ela chega no meu intestino, as moléculas de dipirona são absorvidas, atravessam essa célula de revestimento do intestino, caem na corrente sanguínea e vão em direção ao fígado. Alguém saberia me dizer qual é a ideia dessa parede do intestino ser dobrada, ser pregueada? Gente, a ideia é semelhante à de uma cortina de uma casa. Se você abre ela, você repara que ela tem uma grande área, né? Se você vê que ela é bem larga, ela tem uma área grande. Mas quando você puxa a cortina e fecha e ela vai se dobrando, você repara que você consegue reduzir aquela grande área a uma área pequena. Você estreita. Essa é a ideia de a parede do intestino estar pregueada. É um jeito de, num espaço pequeno, conseguir compactar uma grande área. E o nosso intestino fino conseguiu isso? Conseguiu. A parede dele é tão pregueada, tão dobrada, que se eu esticasse todas as vilosidades da parede intestinal, se eu pegasse o intestino fino e esticasse ele todo, desdobrasse essa parede, desdobrasse essas vilosidades, eu conseguiria cobrir uma área de 250 metros quadrados. Não é absurdo isso? Isso é uma quadra de tênis, gente, profissional. Eu conseguiria cobrir uma quadra de tênis se eu conseguisse esticar totalmente as dobras da parede intestinal. Então, nós temos uma área equivalente a uma quadra de tênis dentro dos nossos intestinos, toda voltada para a absorção de nutrientes. Absorver aminoácidos, ácidos graxos e glicerol, nucleotídeos, glicose, vitaminas, minerais e água, que são substâncias fundamentais para a vida, para a manutenção do nosso metabolismo. Não satisfeito em ter as suas paredes pregueadas, dobradas, para aumentar a superfície de contato,
Cada célula intestinal de absorção, então a parede do intestino é formada aleatoriamente por essas células intestinais aqui, ó. Células que especializadas na absorção de nutrientes. Como é que é essa célula? O nome dela é bem didático. Enterócito. Cito de célula, entero de intestino. Ou seja, as células dos intestinos. A célula de revestimento dos intestinos. O epitélio intestinal já é trocado a cada 5 dias. Ela é uma célula de vida curta. A cada 5 dias, uma nova célula é produzida e uma velha célula entra em apoptose, né? Morre. Essa célula tem muitas funções, mas é que eu quero que vocês se concentrem agora na função de absorção. É uma célula especializada em absorver substâncias de dentro do intestino, da luz intestinal, para dentro do corpo humano, para a corrente sanguínea. E daqui, esses nutrientes irão em direção ao fígado. Reparem, ó, que as células estão todas unidas. É importante que essas células estejam próximas, porque a luz intestinal está repleta de micro-organismos, de bactérias, de fungos, que caiam na corrente sanguínea, porque isso pode gerar infecções no meu corpo. Isso é algo que pode acontecer? Pode e acontece. Mas a ideia é que o epitélio intestinal seja uma barreira à penetração desses micro-organismos. Por isso, caso eles penetrem, aqui dentro eu tenho mucosa, lembra? A mucosa é rica em células de defesa, para já matar esses micro-organismos aqui, antes deles ganharem a corrente sanguínea. Mas alguns acabam conseguindo. Olha que interessante. A membrana, esse aqui é o único enterócito. Ó. Pensa que eu peguei uma célula dessas aqui, que está formando uma vilosidade. Peguei uma única célula e ampliei. Reparem, gente, que a membrana do enterócito também é pregueada. A membrana do enterócito também é dobrada. Qual é o objetivo dessas dobras? O mesmo da vilosidade. Aumentar a superfície de contato. Aumentar as chances do alimento, da molécula nutritiva, entrar em contato com essa membrana e ser absorvida. Esse primeiro enterócito aqui mostra isso. Dá para ver nele, depois vocês olharem no slide com cuidado, vocês vão ver que aqui já dá para ver as pregas. Essas invaginações da membrana do enterócito são chamadas de microvilosidades. Então, cuidado com a diferença, tá? Uma vilosidade é uma dobra da própria parede do intestino. Isso é uma vilosidade, uma dobra da própria parede intestinal. Já uma microvilosidade são dobras na membrana de cada célula que forma uma vilosidade. O objetivo de ambas essas pregas é o mesmo: aumentar a superfície de contato com o alimento e, com isso, maximizar a absorção de nutrientes. Entenderam essa ideia de... Acho que tem alguém com áudio aberto. Puxa para mim, por favor. Entenderam essa diferença de vilosidades e microvilosidades? Então, vamos continuar. A ideia de ambas essas pregas, essas dobras, é aumentar a superfície de contato com o alimento e maximizar a absorção dos nutrientes para dentro da corrente sanguínea. Professor? Oi. Você pode repetir aquela parte lá? Eu meio que não entendi. Ou melhor, não entendi. Qual parte? Das vilosidades? Das micro ou das vilo? Ou das duas? Das duas, né? As duas. Então tá. É o seu áudio que está aberto ou é o de outra pessoa? Acredito que de outra pessoa. Gente, peça esse áudio aí para mim. Quem está com esse áudio aberto? Karina, é você, minha filha. Pronto. Karina não está por lá, não. Vamos lá. Ó,
a nossa parede do intestino ela é toda dobradinha. É como se o nosso intestino fosse como uma cortina dobrada, fechada, né? A parede intestinal ela está toda cheia de pregas, de dobras. Essas dobras é porque você consegue, ao fazer isso, você consegue pegar uma grande área de parede, de intestino, e compactar num espaço pequeno. É o mesmo efeito que você tem quando você pega uma cortina enorme e fecha ela, e ela fica, aquela cortina gigante, fica encolhida num pequeno espaço. Ou seja, você pegou uma área grande e reduziu num espaço pequeno. É isso que o intestino fez, ele se dobrou ao longo da evolução, a parede dele foi se dobrando, para que uma grande área de intestino, de parede, pudesse ficar compactada num tubo bem fininho. Então, apesar do tubo do intestino fino ser delgado, né, ser fino, ele contém uma grande área de absorção, porque a sua parede está toda dobradinha. Essas são as vilosidades, são dobras, são invaginações do epitélio na mucosa intestinal, ou seja, são dobras da parede intestinal. Entendeu a ideia das vilosidades? E que nessa, ao se dobrar, ele aumenta a área de contato com o alimento. Se o nosso intestino, a parede dele fosse toda esticada, nós teríamos uma área de contato com o alimento muito menor. Então, ao você dobrar essa parede, você consegue compactar dentro desse estreito espaço uma área muito maior de contato com o alimento. Ele pode se tocar aqui, aqui, no interior das vilosidades. Então, os nutrientes vão penetrando e vão sendo absorvidos. As microvilosidades já são projeções da membrana de cada uma das células. Então, olha, uma vilosidade é uma dobra da parede. Então, é formada por várias células que formam a parede. Ó, 1, 2, 3, várias células. Cada uma dessas células tem uma membrana toda dobrada também. Assim, ó. Nessa membrana toda invaginada, toda cheia de dobras, a área de contato com o alimento também fica muito maior. Podia ser uma membrana retinha, assim, como essa aqui, ó. Vê se você consegue entender que, olhando aqui, essa é a área de contato dessa parte da membrana. Essa área de contato aqui de cima é muito maior. Se você pegar aqui, ó, e esticar cada uma dessas dobras, o tamanho dessa membrana será várias vezes maior do que o tamanho da membrana de baixo, que é lisa, que não tem dobras. Essas projeções da membrana do enterócito de cada célula intestinal são chamadas de microvilosidades. Então, ela é o mesmo que o enterócito, professor? O enterócito é a célula. A microvilosidade é uma dobra na membrana do enterócito. Tá vendo que o enterócito, ó, ele tem dois lados. Um lado dele está voltado para a luz intestinal. O alimento está passando aqui, ó, na luz. O outro lado do enterócito é voltado para a circulação sanguínea, para o interior do corpo. Entendi. Então, o alimento penetra o enterócito por essa parte, pela membrana apical, atravessa o enterócito, depois ele sai do enterócito atravessando a membrana basal e cai na circulação sanguínea. Sendo que essa face do enterócito que é voltada para a luz do órgão, né, para onde o alimento passa, essa face do enterócito, a membrana dele é toda invaginada também, é toda dobradinha, para aumentar a superfície de contato. Só que como é uma invaginação da própria membrana da célula, eu chamo de microvilosidade, para diferenciar das vilosidades, que são dobras da parede inteira. Sim. Tá bom? Tá bom, entendi. Obrigada, professor. Nada. Agora, vamos pensar que os enterócitos, tá? Só quero que vocês saibam que eles são células que evoluíram para absorver substâncias. Não à toa, ó, a membrana deles desenvolveu essas dobras, essas pregas. Mas essa não é a única função deles, tá? Os enterócitos também produzem enzimas digestivas. Vocês vão ver que a digestão de alguns alimentos
especialmente proteínas e carboidratos, depende de enzimas que o próprio enterócito produz. Aqui estão elas, mas nós vamos discuti-las caso a caso. Cada uma delas nós vamos ver daqui a pouco. Só quero destacar para vocês que além dos enterócitos, né, essa parede intestinal não é feita só de enterócitos, não é o único tipo de célula que tem na parede intestinal. Eu tenho outros 3 tipos de células que eu quero que vocês conheçam. A primeira que eu vou falar é essa daqui, ó, de Paneth. Quem é a célula de Paneth? É uma célula da parede do intestino que produz e joga dentro do intestino peptídeos antibióticos, pequenas proteínas com propriedade antibiótica. Por quê? Por que vocês acham, gente, que eu tenho uma célula na parede do intestino jogando dentro do meu intestino peptídeos com propriedade antibiótica? Alguém tem alguma ideia de qual seria o motivo do nosso intestino ficar jogando dentro dele substâncias com propriedade antibiótica? Porque o intestino é cheio de bactérias? Isso, para tentar controlar a população bacteriana dentro do intestino, para ela não se descontrolar e gerar uma diarreia, um distúrbio intestinal. Então, o objetivo é tentar manter essa população bacteriana dentro do intestino sob controle. Especialmente aqui, ó, na superfície, especialmente aqui, ó, bem próximo das células intestinais, para evitar que uma bactéria entre na nossa circulação sanguínea. Então, tem células de Paneth aqui, liberando peptídeos antibióticos para que essas bactérias não cheguem perto demais, não entrem dentro do nosso corpo. Manter elas mais afastadas aqui, próximas da luz intestinal. Então, nós temos o antibiótico natural? Temos, nós produzimos proteínas com propriedades antibióticas. Essa célula produz. Foi descoberta por esse pesquisador, né, pelo Paneth, e por isso leva o nome dele. Essas células produzem proteínas que atacam bactérias, que danificam bactérias. São peptídeos antibióticos naturais. Muito fracos, tá, gente? Muito fracos. Não impedem que o nosso intestino seja completamente dominado por bactérias. Elas apenas exercem aí um controle populacional muito leve. Nem de longe esteriliza o nosso intestino, que é completamente tomado por micro-organismos. É só uma tentativa muito fraca de controle populacional. Ok. As células endócrinas presentes no intestino são de 2 tipos e elas levam nomes de letras. Célula S e célula I. Eu vou falar mais delas, mas por hora eu só quero que vocês saibam 2 coisas. A célula I, ela produz um hormônio chamado, a célula S, S de secretina, que é o nome do hormônio que ela produz. O que esse hormônio faz, gente? Ele vai providenciar que o pH do intestino fique básico. Como é que a secretina faz isso? Ela é um hormônio que vai estimular a produção de bicarbonato de sódio, e com isso ela torna tanto a secreção pancreática quanto a biliar básicas. Eu vou falar especificamente da célula S agora, que ela é uma produtora de secretina, um hormônio que estimula a produção de bicarbonato de sódio, uma substância básica para deixar o pH do intestino básico. Olha que máximo, na boca é neutro, o pH no estômago é ácido, no intestino já se torna básico. Então, à medida que o alimento percorre o trato gastrointestinal, ele passa por ambientes químicos diferentes. Né? Na boca, um pH básico da saliva, no estômago, um pH ácido do suco gástrico, e aqui no intestino fino, o pH se torna básico graças à secreção pancreática e biliar. Tanto a bile quanto o suco pancreático são alcalinizados por íons bicarbonato, o que vai tornar o intestino fino básico. E a célula I produz esse hormônio com esse nome aqui assustador. Vou falar dele daqui a pouco, a colecistocininina.
Quem fez o desenho que eu mandei deve ter percebido que eu escrevi lá em um lugar assim, CCK. CCK. É o apelido da colecistocinina, para não ficar tão pesado. A gente chama ela de CCK. A colecistocinina são 3 letras, né? Letra C e letra K. CCK. A colecistocinina é um hormônio também, produzido pela célula I, mas a função dela é estimular o fígado a produzir bile e o pâncreas a produzir o suco pancreático. Tá? Então, a colecistocinina é um hormônio que vai estimular o fígado a produzir a bile, que vai ajudar na digestão de gorduras, e o suco pancreático, que vai ajudar na digestão de todos os outros nutrientes presentes na nossa dieta e que precisam ser digeridos. No suco pancreático só não vai ter enzimas para digerir vitaminas e minerais, simplesmente porque eles não precisam ser digeridos. Mas os demais grupos de nutrientes serão digeridos por enzimas pancreáticas. Então, eu só quero que vocês entendam nesse slide que a célula predominante no epitélio intestinal é o enterócito, uma célula especializada na absorção de nutrientes e também porque possui microvilosidades, né, na sua membrana, e também produz enzimas digestivas. Mas, além dos enterócitos, o epitélio do meu intestino ainda tem células S, células I e células de Paneth, cada uma com uma função específica. A célula S vai providenciar um pH básico. A célula I vai providenciar a secreção de soluções digestivas para o intestino. E a célula de Paneth vai tentar controlar a população bacteriana intestinal. Então, com funções distintas. Aqui, gente, eu adoro essa figura porque ela mostra que logo após o estômago vem o duodeno, a primeira parte do intestino fino. Não sei se vocês se lembram quando a gente falava como é que o alimento chegou ao estômago. Ao estômago ele chegou em pedaços, gerados pela mastigação, e envolvidos numa secreção viscosa, né, lubrificante a saliva em pH neutro. Aqui no estômago esse alimento sofreu uma degradação ácida, então ele virou um líquido, no máximo uma pasta, altamente acidificada, né, num pH próximo de 1, cheio de ácido clorídrico. É dessa forma que esse alimento virá para o intestino, ou seja, liquefeito e ácido. Então, o bolo alimentar que chega ao intestino fino está liquefeito e altamente ácido. É aí que entra, gente, o papel das células S. As células S, elas estão aqui, ó, na parede do duodenal. E como vocês viram aqui, a célula S é uma produtora de secretina. Secretina é um hormônio. Sempre que eu falar com vocês em hormônio, sempre que vocês ouvirem o termo hormônio, vocês vão pensar, é um mensageiro químico do corpo. Um hormônio leva uma mensagem para o tecido-alvo, uma ordem. Então, o hormônio é produzido por uma glândula, ele é liberado pela glândula, ele cai na circulação sanguínea e ele vai chegar no tecido-alvo. Lá no tecido-alvo ele dá uma ordem. Então, por exemplo, as mulheres quando estão grávidas produzem dentro do crânio, numa glândula, um hormônio chamado prolactina. A prolactina cai na circulação sanguínea e viaja até a mama feminina, que é o órgão-alvo. Na mama feminina, a prolactina manda a seguinte ordem: produza leite. E aí a mama feminina começa a produzir leite. E ela vai ganhando volume, né, ao longo da gestação, porque as glândulas mamárias vão se multiplicando e se enchendo de leite. Tá vendo que a prolactina mandou uma mensagem? Ela veio do sistema nervoso aqui, né? Ela veio de uma glândula ligada ao sistema nervoso, caiu na corrente sanguínea, chegou na mama, e na mama ela provocou uma alteração. Então, hormônios são mensageiros químicos. Se eu estou dizendo que a secretina, produzida pela célula S, aqui na parede do duodeno, é um hormônio, qual mensagem ela manda? Ela manda uma mensagem química, gente, aqui, ó, pro ducto pancreático e pro ducto biliar. Não sei se vocês sabem, mas o ducto pancreático e o ducto biliar são um ducto comum, que se ramifica. Parte dele forma o pâncreas, a outra parte vai captar
a secreção biliar que vem do fígado. Aqui era para ter um fígado, ó. Então, a bile escorre por aqui e o suco pancreático por aqui. E ambos desaguam no duodeno. O que a secretina está fazendo aqui nas células do ducto pancreático e biliar? Ela está estimulando essas células a produzirem bicarbonato de sódio. Olha aqui, quem é o bicarbonato de sódio? Ó? É o íon bicarbonato ligado num átomo de sódio. Por que a secretina, produzida pela célula S, está estimulando a produção de bicarbonato de sódio? Porque, gente, o bicarbonato de sódio vai reagir com o ácido clorídrico do estômago e essa reação vai gerar cloreto de sódio, um sal, água e gás carbônico. O que eu fiz com o ácido clorídrico aqui, gente? Eu neutralizei esse ácido. Olha que interessante. Como eu disse para vocês, o estômago é capaz de tolerar a sua própria acidez, porque ele tem uma parede mucosa espessa. O duodeno não tem. Ele não aguenta, ele tem parede mucosa, alcalina, mas não é tão poderosa, tão espessa quanto a do estômago. Então, ele não aguenta a acidez estomacal por muito tempo. Sem falar que as enzimas que agem no intestino não atuam em pH ácido, elas atuam em pH básico. Como é que o corpo resolve esse problema, então? Assim que o alimento vem do estômago para o duodeno, a célula S produz secretina, e a secretina faz com que as células do ducto produzam bicarbonato de sódio. Então, o suco pancreático que chega ao duodeno está rico em bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato vai reagir com o ácido clorídrico do estômago, que acabou de chegar, misturado ao alimento, e vai neutralizá-lo, gerando cloreto de sódio, água e gás carbônico. Essa neutralização do ácido gástrico vai gerar um ambiente alcalino, básico aqui no intestino, que é fundamental tanto para proteger a parede intestinal do ácido gástrico, quanto para gerar um ambiente químico propício para a ação das enzimas digestivas pancreáticas, que demandam um pH básico. Então, a célula S é uma célula muito importante no epitélio do intestino, porque ela vai tomar uma providência. A providência que ela toma é produzir um hormônio, a secretina, que vai levar o pâncreas a produzir bicarbonato de sódio, e quando esse bicarbonato de sódio chega no intestino, ele neutraliza o ácido gástrico. Olha como a farmacologia copia o corpo humano. Quando nós descobrimos que era o bicarbonato de sódio que o pâncreas usava para neutralizar o ácido gástrico, nós começamos a produzir medicamentos contendo bicarbonato de sódio para neutralizar o ácido gástrico quando o estômago estava produzindo muito ácido. Então, todas essas medicações que a gente toma para combater a queimação, a azia, o Sonrisal, o Estomazil, o Saldieno, todos eles contêm qual substância? Bicarbonato de sódio, para reagir com o ácido clorídrico e gerar sal, água e gás carbônico. E com isso neutralizar o ácido. Por isso que a sensação de queimação no nosso estômago passa. Então, pensem na célula I, aqui do epitélio intestinal, como uma sensora química, uma célula capaz de detectar a variação de pH. Então, ela está aqui na membrana do intestino. Quando o alimento vem do estômago, ela percebe que o interior do duodeno se acidificou. Imediatamente ela produz secretina, que cai na corrente sanguínea, vem para o pâncreas e faz com que o ducto pancreático produza bicarbonato de sódio. Quando o bicarbonato de sódio chega ao duodeno, ele neutraliza o ácido gástrico. Entenderam que a primeira providência do intestino fino é neutralizar o ácido clorídrico por meio de uma reação com o bicarbonato. Primeira providência. Depois que esse ácido está neutralizado, as enzimas digestivas vão começar a atuar. Porque elas vão atuar em um pH alcalino, básico, dentro do intestino. Até aí vocês entenderam, gente?
Dúvidas? Nenhuma? Ó, só um pequeno detalhe, um preciosismo aqui, para vocês não caírem num peguinha de concurso, tá? A secretina também torna a bile básica. A bile também é básica. Só que a bile é básica porque ela tem íons bicarbonato. Lembra dos íons bicarbonato, HCl3-? Elas têm íons bicarbonato. Ela não tem bicarbonato de sódio, tá? A bile é básica porque tem íon bicarbonato, aquele mesmo íon que estava no muco do trato gastrointestinal. Já o pâncreas, ele é básico porque tem bicarbonato de sódio, que é o bicarbonato ligado num sódio. O Na é o sódio. HCl3- é o bicarbonato. Então, o pâncreas produz isso daqui, ó, bicarbonato de sódio. Já a bile, ela é básica porque ela contém apenas íons bicarbonato. Só o HCl3. Ela não tem o sódio. Mas é assim, é graças à produção dessa substância que eu neutralizo a acidez gástrica no duodeno. E é assim que a gente neutraliza a acidez estomacal quando toma esses efervescentes com função antiácida. Foi? Posso ir para a digestão de carboidratos para a gente fechar essa aula? Tem alguém aí? Tudo chamado. Olá, sim, pode estar meio tenso aqui, mas depois eu vou assistir a aula novamente. Carol, vai organizando aí as anotações. Eu tento repetir muitas vezes, mas às vezes não dá tempo de anotar tudo. Mas aí, talvez essa seja a grande vantagem do ambiente EAD, né, que traz tantas dificuldades para nós todos, mas que, por exemplo, numa aula presencial, você não anotou ali, você tem que ir atrás de colega, pegar anotação, às vezes não pega a anotação correta. Essa talvez seja a grande vantagem do EAD, né, a aula gravada. Você pode Verdade. estar ouvindo, vendo outras vezes. Acaba que no presencial os alunos também gravam, né? A sala a mesa fica cheia de celulares. Mas aqui você grava pelo menos vendo os desenhos, né? Não é só um áudio chato lá de 1h30 que você fica escutando. Vamos para a nossa digestão de açúcares, gente, dos carboidratos. Alguém se lembra de por que nós precisamos comer os tais carboidratos? Qual é a função deles no nosso corpo? É porque traz uma energia rápida, né? Produção de energia, né? Nós temos trilhões de células no corpo. Trilhões. Cerca de 100 trilhões. E essas células, esses trilhões de células, todas elas, para se manterem vivas, para se manterem metabolicamente ativas, vão precisar quebrar carboidratos na presença de oxigênio e gerar ATP, que vai ser a energia que elas vão usar, a fonte de energia que elas vão usar para manter o seu metabolismo, para se manter a sua produção de calor, para se manterem metabolicamente ativas, ou seja, vivas. Se eu paro de produzir energia, meu metabolismo para, o organismo está morto, né? Vamos então entender como é que essas moléculas tão importantes, os tais carboidratos, são absorvidos. A gente vai ver que nós comemos eles numa forma que não é absorvível. E a forma absorvível é o que a gente chama de monossacarídeo. Ficou bem ruim de ler, tá? Porque eu tive a infelicidade de escrever de vermelho e passei o marca-texto laranja. Aí ficou ilegível. Mas aqui está escrito nesses 3 locais, ó, monossacarídeo absorvível. Então, quem que de fato eu absorvo? Gente, quem é o principal açúcar que o meu enterócito consegue absorver e vai para a minha corrente sanguínea e que vai levar à produção de energia nas minhas trilhões de células? A glicose. A glicose é a principal fonte de energia do nosso corpo, é o principal monossacarídeo. Só que nós não comemos glicose. Nenhum alimento tem glicose pura. A principal fonte de glicose na nossa dieta é um polissacarídeo chamado amido, produzido pelos vegetais. Quem é o amido? Nada mais é que um polímero de glicoses.
cerca de 1000 glicoses ligadas umas às outras. Um grande cordão de glicoses, né? Uma glicose ligada na outra, gerando essa grande estrutura polimérica, que tem em torno de 1000 glicoses para formar uma única molécula de amido. Então, reparem, eu como amido, eu como polímero gigante, só que eu absorvo glicoses. Eu absorvo cada uma das glicoses do amido separadas. Cada uma das 1000 glicoses existentes em cada molécula de amido, eu vou absorver separadamente. Então, o que é a digestão dos açúcares? É quebrar amido até ele virar glicoses isoladas. Para isso, eu tenho uma etapa. Lá na boca, vocês já viram que na boca existia uma amilase, a amilase salivar, que ganhou um nome, né? Pitialina. Na boca, a pitialina já fazia isso aqui, ó, quebrava o amido em moléculas contendo apenas 2 glicoses, ou seja, provocava já um grande fracionamento do amido, né? Aquela molécula de 1000 glicoses vira agora 500 maltoses, né? Que são dímeros, disacarídeos. Por que di? Porque tem um monossacarídeo, a glicose, ligado em outro. São 2 açúcares apenas, formando um disacarídeo. E esse disacarídeo que é formado por uma glicose ligada em outra se chama maltose. A pitialina já fazia isso lá na boca, só que ela fazia parcialmente. Numa pessoa que mastiga muito mal, a pitialina nem tempo de agir tem. Então, independente do que foi quebrado na boca, todo o amido que chegar ao intestino fino será quebrado por uma outra amilase, que não mais a pitialina. A pitialina é a amilase salivar da boca. Aqui, no intestino fino, a amilase que vai quebrar todo o amido que nós comemos é a amilase pancreática. Ela quebra ele em maltoses. O glicogênio é também um polímero de glicoses. Só que a diferença... professor, o amido é um polímero de glicoses. O glicogênio também? Qual é a diferença entre eles? O amido é produzido pelas plantas e o glicogênio é produzido pelos animais. Então, as células animais contêm glicogênio. Quando eu como uma picanha, dentro dela tem pequenas reservas de glicogênio. Quando eu como uma beterraba, um milho, dentro dele tem grandes quantidades de amido. Então, o amido é a nossa principal fonte de glicose, porque ele está em maior quantidade nos tecidos vegetais, e a glicose em menor quantidade. Os seres humanos ainda comem bastante amido, porque nós extraímos o amido de alguns vegetais e usamos na produção de outros produtos muito populares. Então, nós extraímos o amido da mandioca, chamado de polvilho, e usamos para gerar uma série de outros produtos do nosso consumo diário, né? Como os famosos pães de queijo, por exemplo. Nós também extraímos o amido do milho, né? A maisena, que a gente usa para produzir também uma série de panificados aí. Tem a farinha de trigo, né, que é um amido retirado do trigo e rica em um polímero gigante de glicoses e que a gente usa para produzir vários panificados, né, pães em geral, e que estão presentes na nossa dieta. Então, nós comemos muito amido. Chegou no intestino fino a amilase, só que agora a amilase produzida pelo pâncreas vai tratar de quebrar todo esse amido em maltoses. Só que a maltose, gente, ela é ainda uma molécula que tem uma glicose ligada na outra. Nosso enterócito é tão enjoadinho que ele não absorve uma maltose. Já tão reduzida, né? O que o nosso enterócito ainda exige? Que uma glicose seja separada da outra. Eu tenho que quebrar essa ligação da maltose, que une uma glicose à outra, e gerar glicoses livres. Só quando eu tenho glicoses isoladas é que meu enterócito vai absorvê-las. A enzima que quebra a maltose em glicoses livres, que separa uma glicose da outra, é chamada de maltase. E olha que curioso, é uma enzima produzida pelo próprio enterócito. Lembra que eu disse que o enterócito, além de absorver substâncias, ele também produz enzimas?
Uma dessas enzimas é a maltase, uma enzima que quebra maltose em duas glicoses. Ufa! Vamos fazer uma continha? O meu amido é um polímero de 1000 glicoses. Se eu quebrar ele completamente, quantas maltoses eu vou gerar mesmo? Já que a maltose só tem 2 glicoses cada uma? Se eu quebrar completamente um amido, gente, que tem 1000 glicoses, quanto, que é um polissacarídeo, quantos disacarídeos maltoses eu vou gerar? 2000. Não. Ele tem 1000. Se eu for partindo ele e gerando pequenos pedaços dele contendo 2 glicoses cada, eu vou gerar metade da quantidade de glicoses que eu tinha no amido, né? Se eu tinha 1000 glicoses no amido, eu vou quebrar elas de 2 a 2. Eu vou quebrar aqui, depois eu quebro aqui, depois eu quebro aqui. Vou gerando dímeros, ó. Disacarídeos. Uma glicose ligada na outra, que é uma maltose. Se eu quebrar 1000, toda uma molécula de amido, eu vou gerar 500 maltoses. Vocês conseguem chegar nessa conta na cabeça de vocês? Pensa que você tem um cordão, gente, com 1000 pérolas. Aí você vai começar a cortar esse cordão. A cada 2 pérolas você corta. E gera pequenos pedaços desse cordão, cada pedaço com 2 pérolas. Ora, se eu cortar um cordão de 1000 pérolas a cada 2, no final eu vou gerar 500 pedaços com 2 pérolas cada. Agora ficou mais fácil? Não? Tá todo mundo aí viajando? Oi, o que foi? Escutei. Sim, deu para entender. Entendeu? Agora você quebrou ele em pedaços. Só que esses pedaços, né? Esse pequeno pedaço de 2 pérolas, ó, 2 glicoses ligadas uma na outra, é grande demais para o enterócito absorver. Então ele produz uma enzima, a maltase, que separa uma glicose da outra. Essas glicoses separadas são absorvidas. Eu acho que eu tenho uma imagem aqui, talvez ajude. Não, cadê minha maltose? Tá, não tenho aqui. Mas eu tinha uma. Como é que dá pra gente ver? Aqui. Ó. Isso aqui é uma maltose, ó. Uma glicose, tem uma molécula de glicose ligada na outra. O que a maltase faz? Ela quebra essa ligação aqui, ó. Ela separa essa glicose dessa. Aí eu gero 2 glicoses isoladas, separadas. Essas glicoses individualizadas, o meu intestino consegue absorver. Elas juntas, na forma de um disacarídeo, ele não consegue. Assim, gente, eu consigo gerar a principal fonte de glicose do meu corpo, que é proveniente da quebra do amido. Tá? O glicogênio tem uma contribuição pequena, porque as carnes, onde o glicogênio está contido, elas vêm com muito pouco glicogênio. O único tecido animal que é rico em glicogênio é o fígado. Então, se eu tenho o costume de comer fígado de vaca, o fígado é rico em glicogênio. Os demais músculos dos animais que a gente ingere, né, a picanha, o contrafilé, o capra, eles são muito pobres em glicogênio, mas possuem, tá? Eles têm um pouquinho de glicose neles. As amilases pancreáticas vão quebrar ambos, seja o amido, seja o glicogênio, em maltoses, e a maltase vai separar as maltoses, gerando 2 glicoses livres. Essas glicoses que são geradas acabam sendo absorvidas. Cada maltose quebrada gera 2 glicoses livres. Cada 500 maltoses quebradas vão gerar quantas glicoses livres? Eita, professor, sexta-feira, essa hora, não dou conta. Quantas, gente?
eu pegar 500 maltoses e quebrá-las. 500 maltoses geradas a partir de uma única molécula de amido. Eu quebrei ela, gerei 500 maltoses. Se eu partir todas as maltoses, se eu separar uma glicose da outra, quantas glicoses eu vou gerar? Essa é fácil. Faz o inverso? Misericórdia. 1000, gente. Né? Se eu tenho uma glicose ligada na outra, cada maltose são 2 glicoses. Se eu tenho 500 maltoses, na hora que eu separar uma glicose da outra, eu vou ter 1000 glicoses, o dobro. Se cada maltose tem 2 glicoses, se eu separo uma da outra, eu vou ter 1000 glicoses. Ou seja, eu peguei o meu amido, que tinha 1000 glicoses, e quebrei todas as ligações. Primeiro eu quebrei gerando disacarídeos, depois eu gerei monossacarídeos. Então, cada amido, se ele tem 1000 glicoses, quando ele for quebrado completamente, ele vai gerar 1000 glicoses livres para o meu enterócito absorver. Olha que quantidade absurda, né? E a gente come milhares de moléculas de amido por dia, milhões de moléculas de amido por dia. Gente, quando esses carboidratos chegam no intestino, ó, a célula I detecta a chegada do alimento. Quimicamente, ela é capaz de perceber que o bolo alimentar chegou ao intestino. Ó, então, ela produz a CCK, lembra do hormônio? A colecistocina, que é o hormônio produzido pela célula I. E o que a CCK vai fazer? Ela vai agir nas células pancreáticas, ordenando que as células pancreáticas produzam enzimas digestivas. E repare que eu desenhei uma outra célula I aqui, para mostrar para vocês que ela produz CCK, que também age sobre o fígado. Aqui ficou ruim de ler, né? Mas essa é a célula do fígado, o hepatócito. Hepatócito. Então, a CCK estimula o hepatócito a produzir bile. Então, essa é a função desse hormônio. Se a célula S produzir a secretina para tornar o suco pancreático e a bile básicos, a célula I produz CCK, a colecistocina, para estimular tanto o pâncreas a produzir o suco pancreático, quanto o fígado a produzir a bile. A bile nós vamos falar dela depois, porque ela está envolvida com a digestão de gorduras. E o suco pancreático nós já começamos a ver a primeira enzima presente nele, a amilase pancreática. Lembra quantas enzimas digestivas, presta atenção na pergunta, quantas enzimas digestivas estavam presentes na saliva, gente? Quantas enzimas tinham na saliva? Mãe de Deus, alguém me responde aí, abre um áudio. Vou fazer chamada mesmo, oral. Responder, estamos ferrados. Qual o nome da única enzima que tem na boca, gente? Quantas enzimas tem na boca? É a pitialina? Uma só, a pitialina. Vamos tentar de novo. E no estômago, no suco gástrico, quantas enzimas tem no estômago? No suco gástrico, quantas enzimas ele produz diferentes? Qual que é o nome da enzima do estômago? Pepsina? Pepsina, uma só, né? Que quebra proteínas. Então, gente, o suco digestivo da boca, a saliva, só possui uma enzima digestiva, a pitialina, que quebra parcialmente o amido em maltoses. Ela é uma amilase também, só que é amilase salivar. No estômago tem uma única enzima, a pepsina, que quebra proteínas grandes em pedaços menores, em oligopeptídeos, que é a pepsina. O suco pancreático, nós estamos conhecendo a primeira enzima dele, a amilase pancreática. Mas sabe quantas enzimas digestivas existem no suco pancreático? 11. 11 enzimas digestivas. Nós estamos conhecendo a primeira de 11. Ô, glória, hein? Normalmente, os meus alunos precisam decorar as 11? Claro que sim, né? Decoram
perfeitamente, vão para a prova, conseguem por lá, sair tirando nota boa, passa todo mundo. Vocês são uma turma muito... como é que eu vou dizer? Qual palavra eu vou usar? Eu não gosto de usar sortudo, porque não é sorte, né? Não tem que estudar muito. Vocês não vão ter esse esforço, né? De ter que decorar as 11 enzimas pancreáticas se você fizer a prova de casa, com a apostila na mão, com as 11 enzimas listadas ali. Então, para vocês, o desafio é menor. Mas, normalmente, os alunos tinham que vir para a prova com essas enzimas todas decoradas e aprender qual enzima fazia qual processo digestivo. A amilase pancreática, que é a primeira das 11, quebra amido em maltoses. Tá? É a primeira parte da quebra do amido. Para a gente terminar a nossa aula, vamos falar dos outros 2 açúcares importantes na nossa dieta. Nós não comemos como carboidratos apenas o amido e o glicogênio. As pessoas que se alimentam de leite ou derivados do leite também ingerem um outro carboidrato, a lactose. E as pessoas que comem frutas e outros vegetais ingerem um outro carboidrato produzido pelas frutas, a sacarose. Inclusive, a sacarose produzida pelas frutas, algumas frutas produzem muita sacarose. E a sacarose na nossa língua, especialmente na ponta da nossa língua, nós temos papilas gustativas que detectam a sacarose no alimento. Quanto mais sacarose, mais as papilas gustativas da ponta da nossa língua são estimuladas. E aí a gente percebe esse alimento como doce. E é um sabor que costuma ser muito apreciado, um sabor considerado agradável pela imensa maioria das pessoas. Então, de tanto que a gente gosta desse sabor, ao longo da evolução humana, o homem conseguiu extrair a sacarose de alguns vegetais ricos em sacarose. Um vegetal que é muito rico em sacarose e é a principal fonte da qual a gente extrai esse carboidrato é a cana-de-açúcar. A sacarose que a gente extrai da cana-de-açúcar, a gente purifica e gera uns cristais brancos, né, que é o nosso açúcar caseiro doméstico. São moléculas de sacarose cristalizadas e purificadas. O demerara, o mascavo, nada mais são que sacarose, do mesmo jeito, só que menos purificados ou purificados de forma diferente. Mas são todos sacarose, tá? Tem gente que para de usar o açúcar cristal e começa a usar o demerara ou o mascavo nas mesmas quantidades e fica se sentindo super restringindo açúcar. Não está restringindo nada, está comendo sacarose do mesmo jeito. Né? Esses açúcares são moléculas de glicose ligadas em moléculas de frutose. Então, qual é a diferença da maltose para a lactose para a sacarose? É que na lactose, no açúcar do leite, a glicose está ligada em uma galactose. Então, a lactose também é um disacarídeo. Só que diferente da maltose, não é uma glicose ligada na outra. É uma glicose ligada em uma galactose. São 2 monossacarídeos diferentes, que formam uma lactose. Já a sacarose, o açúcar das frutas, ele é formado por 2 monossacarídeos diferentes. Um deles é a glicose, o outro é a frutose. Então, a sacarose é uma glicose ligada em uma frutose. Então, reparem, quando a gente se alimenta, nós estamos comendo carboidratos complexos, polissacarídeos, amido e glicogênio, e 2 disacarídeos, lactose no leite e sacarose nas frutas. Quando chegarem ao intestino, a lactose vai ser atacada por uma enzima do enterócito, chamada lactase. O que a lactase faz? Ela separa uma glicose da galactose, gerando 2 monossacarídeos separados, glicose e galactose. Ambos são absorvidos pelo enterócito e vão para a corrente sanguínea.
Lá no fígado, o fígado faz a galactose ser convertida em glicose, tá? No fim, todo mundo vira glicose. A sacarose, quando chega no intestino, ela é atacada por uma outra enzima intestinal. Só um pouquinho, eu sei que você vai perguntar da intolerância à lactose, não é? Não, era pra você não esquecer de corrigir, para falar, para eu corrigir esse nome aí que eu não consigo Esse aqui? saber. Isso, É monossacarídeo absorvível. absorvido, tá bom. Obrigada, Todos eles aqui é o mesmo termo, tá? Monossacarídeo absorvível. tá bom. A sacarose, gente, que é uma glicose ligada em uma frutose, quando ela chega no intestino, esse carboidrato é quebrado por uma enzima chamada sacarase. A sacarase também é produzida pelo enterócito. Então, ela vai quebrar a ligação entre a glicose e a frutose e você vai conseguir gerar uma glicose separada de uma frutose. E ambas são absorvidas. No intestino, parte da frutose vira glicose, outra parte pode ser convertida em gordura. Esse é o grande problema da ingestão de carboidratos. Se nós ingerimos carboidratos apenas de acordo com a nossa necessidade energética, esses carboidratos serão então usados para gerar energia. Só que se nós ingerimos carboidratos em excesso, o excesso de glicose, de frutose, de galactose dentro do nosso organismo vai fazer com que esse excesso seja convertido em gordura. E essa gordura é depositada nos adipócitos e a nossa massa gorda vai se amplificando, vai aumentando. Isso vai gerar um quadro de obesidade, né? De aumento da massa gorda. Então, indivíduos que comem inveteradamente muitos carboidratos, eles absorvem mais glicose do que eles precisam para produzir energia. Por conta disso, esse excesso de glicose, para não ficar no sangue, é convertido em gordura e depositado nos tecidos adiposos. E aí a gente ganha massa gorda. O consumo exagerado de carboidratos é o grande inimigo dos nutricionistas, né? Quando eles querem promover um emagrecimento num paciente, eles já vão atacar diretamente, especialmente, o consumo excessivo de carboidratos. Eles não vão cortar os carboidratos, tá? Eles vão diminuir significativamente o aporte, para que você tenha uma perda de peso. Do contrário, enquanto você consumir excesso de carboidratos, esse excesso vira gordura e vai ser depositado e a sua massa gorda só aumenta. Fazer algumas considerações aqui com você para a gente terminar sobre a lactose. A lactose, gente, é um disacarídeo, né, um carboidrato presente no leite e nos derivados do leite. Numa pessoa saudável, numa pessoa normal, quando a lactose chega no intestino, ela é completamente quebrada em glicose e galactose. E todas essas moléculas são absorvidas e vão para a corrente sanguínea. 100%. Então, numa pessoa saudável, a lactose é toda quebrada no intestino fino. Mas alguns indivíduos, por questões genéticas ou ambientais, param de produzir lactase ou produzem pouca lactase. O que vai acontecer com esses indivíduos, gente? Quando eles tomarem leite, o açúcar do leite vai acabar chegando aqui no intestino fino. A lactose vai chegar no intestino fino. Só que cadê a lactase? Esse indivíduo não produz, ou por um problema genético, ou por uma alteração ambiental, pela qual ele passou. Quando essa lactose chegar e não tiver lactase, ela passa direto pelo intestino. Como eu disse para vocês, o nosso enterócito, ele não absorve disacarídeo. Então, se eu não quebrar a lactose, eu não absorvo ela. Ela vai embora pelo intestino fino e vai chegar no grosso. Quando a lactose chega no intestino grosso, ela se depara com bilhões de bactérias. E para as bactérias, gente, é uma verdadeira festa. Porque as nossas bactérias estão acostumadas só com sobras. Um nutriente nobre como esse daqui nunca chegaria no intestino grosso. E não chega. Numa pessoa saudável, a lactase quebra toda a lactose e nós absorvemos tudo. Toda a glicose e toda a galactose.
só vai chegar se o indivíduo não produzir lactase, porque daí a lactose não é digerida, ela passa direto, vai lá para o intestino grosso. Quando as bactérias digerem lactose, elas têm contato com lactose lá no intestino grosso, elas produzem muitos gases e muitas substâncias que irritam a parede do intestino grosso. Então o indivíduo vai ter uma diarreia intensa, muita produção de gases, dor abdominal, dilatação abdominal, a barriga incha. Então o indivíduo que tem pouca produção de lactase, ele sofre muito quando ele ingere leite ou derivados do leite, que provoca um profundo desarranjo no intestino grosso. O que está provocando esse desarranjo? Uma verdadeira festa, né, das bactérias que estão podendo se alimentar de lactose. Oi? Deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade. Qual que é a diferença em si da lactose para microlose no organismo? Microlose? Não é a mesma coisa, lactose e microlose? Não conheço esse termo. Porque eu trabalhei numa indústria que eles micronizam. Eu trabalhei numa indústria que eles micronizavam a lactose, né? Chegava a lactose e eles falavam que era uma quebra de partículas da lactose, e vendia para a indústria que produz leite condensado, por exemplo. A lactose E se esse processo de micronização... Isso. E se esse processo de micronização não fosse feito corretamente, algumas indústrias reprovavam, e dava grumo no produto, alguma coisa assim. Ah, tá. É porque a lactose ela é um carboidrato, né? Possivelmente ela deve formar grumos. Então ela fica em partículas grandes. O que é micronizar? É você reduzir a partícula de um determinado ingrediente. Então você passa ele por peneiras até ele ter as suas partículas padronizadas e reduzidas, diminuir o tamanho, ficar mais finas, né? Essas partículas mais finas, com um tamanho uniformizado, eu chamo de micronizadas. Normalmente, para fazer um preparo de uma solução, ela vai ficar mais homogênea com partículas micronizadas. Se eu usar partículas de tamanhos diferentes, a minha solução também pode formar esses grumos aí, que era o motivo da reprovação. Mas para o nosso corpo, se você comer uma lactose em grumos ou uma lactose micronizada, né, no nosso corpo essas moléculas vão se dissolver. Dá mesmo. Oi? Independente se ela for micronizada ou não, a absorção é da mesma forma. Quando chegar no intestino, são moléculas de lactose. Eu vou precisar quebrar uma a uma. Num grumo, eu tenho bilhões de moléculas de lactose. Numa partícula micronizada, que é muito menor, eu tenho uma quantidade menor de lactoses. Mas no intestino, cada lactose presente ou na micronizada ou no grumo, ela vai se dissolver e vai ser atacada pela lactase. Se o indivíduo tiver lactase. Se ele não tiver, eu vou dizer que ele é intolerante à lactose. Por que intolerante? Porque ele não tem a enzima necessária para quebrar a lactose. Caso ele ingira lactoses, elas vão parar lá no intestino grosso, porque ele não tem a enzima que quebra ela. No intestino grosso, as bactérias vão fazer uma festa, vão digerir essa lactose, que elas não costumam receber, produzir substâncias irritantes, produzir gases e gerar grande desconforto intestinal. Por isso, esse indivíduo que é um mau produtor de lactases, ele vai se sentir muito mal quando tomar leite ou derivados do leite. Tá, gente? Isso é uma minoria da população. A grande maioria da população, e acredito que a grande maioria de nós aqui nessa sala, produz as enzimas lactase normalmente. Então, nos alimentamos de leite, o leite a lactose é quebrada pela lactase e nós não nos sentimos mal, porque não chega a lactose no nosso intestino grosso. Uma ou outra pessoa será intolerante à lactose porque não produz a lactase. Mas isso é um problema específico daquela pessoa, de origem genética ou ambiental. Não é um problema de toda a população, tá? Vocês vão ver alguns idiotas aí na internet. Agora está na moda, né? Esses idiotas de internet com uma formação muito duvidosa e querendo ficar famoso, né? Querendo ser um digital influencer.
E na área da saúde nós temos alguns tentando vender umas ideias completamente equivocadas. Vocês, se seguirem alguém desse tipo, me deixem orgulhosos e deixem hoje mesmo de seguir esse tipo de gente. São profissionais, a gente nem sabe se são nutricionistas, às vezes nem são, mas de tudo quanto é área da saúde, que querem propagandear um alimento como salvador ou um alimento como maléfico. Então, eles colocam para você uma ideia de que tal alimento, se você comer ele, a sua saúde vai ser toda transformada, ou se você comer um outro alimento, sua saúde será arruinada. Isso é mentira, gente. Isso não tem nenhum fundamento científico. Todos os alimentos ingeridos em quantidades adequadas não são nocivos à nossa saúde. Eu vi um desses palhaços uma vez falando do leite. Ele colocava o leite apenas abaixo dos piores venenos para a humanidade. Era assim, o arsênico, a radioatividade, depois o leite. Exagerando, mas assim, o depoimento dele era absurdo. Né? Não sei qual era a formação daquela criatura, mas o leite que se tomado, nossa, ele provocava 1 milhão de problemas no organismo humano. Ah, pelo amor de Deus, nós somos mamíferos. O nosso alimento base é o leite. Então, nós temos estruturas para digerir o leite, e o leite é rico em nutrientes muito importantes para o nosso organismo. Proteínas, como a beta-caseína, açúcares, como a lactose. Então, não. Qualquer pessoa que disser, você come isso, isso e isso, e nossa, acabou. Seus problemas de saúde estão resolvidos, você é uma pessoa saudável. Normalmente, 3, 4 alimentos. Ou então, não, isso aqui se você comer, vai destruir o seu metabolismo. Mentira, gente, isso não existe. Você precisa de uma dieta equilibrada, com diferentes grupos, né, de alimentos, para garantir que você está conseguindo absorver os minerais, as vitaminas, todos os nutrientes que você precisa em quantidades moderadas. O grande problema de uma alimentação não saudável é a falta de um determinado nutriente ou o consumo excessivo, que vai gerar obesidade, ganho de peso. Mas não acreditem nessas coisas milagrosas. Come quinoa, que quinoa vai fazer milagres pela sua biologia. Não vai. Não, linhaça, tomou linhaça, acabou. Não precisa nunca mais nem tomar medicação, sua saúde será impecável para o resto da vida. Não será. Temos alimentos funcionais que melhoram uma ou outra função biológica? Temos. Mas até o consumo deles em excesso é prejudicial. Tá? Então não caiam nessas balanças. Hoje nós vimos a digestão dos carboidratos e nas próximas aulas nós vamos ver a digestão dos outros grupos de alimentos, na próxima aula, né? E pelo andar da carruagem nós não vamos ter tempo de ver fígado antes da prova. Mas eu vou depois, na próxima aula, fazer uma proposta para vocês para que a gente veja fígado ainda no primeiro bimestre. Porque o segundo bimestre é um bimestre muito pesado. Se a gente ainda jogar a fisiologia hepática para o próximo bimestre, ele fica gigantesco. Então, acho que vale a pena a gente fazer um esforço, ver fígado ainda no primeiro bimestre, para que o conteúdo do segundo, que já é monumental, não fique maior ainda. Mas a gente decide isso na próxima aula. Professor, Oi, posso tirar uma dúvida sobre a apostila? pode chegar várias. O senhor postou